E aí, galerinha, nós estudantes do quarto MA vamos falar de uma invenção super mega revolucionária, o forno de micro-ondas. Quem não ficou feliz em poder esquentar aquela marmitinha depois do serviço com apenas um clique, ou descongelar aquela carne que ia demorar décadas para o almoço de domingo em apenas minutos? Então vamos conhecer mais um pouquinho dessa super revolução? Então vamos lá. O que são as micro-ondas? As micro-ondas são ondas eletromagnéticas de alta frequência, do mesmo tipo das ondas de rádio, muito curtas. No entanto, elas não são de fonte de calor, mas sim de energia. Tem comprimento de onda de 1 milímetro a 300 milímetros. A frequência é de 109 Hz até 1011 Hz. E como qualquer outra radiação eletromagnética, as micro-ondas elas propagam-se pelo espaço em todas as direções. Em algumas aplicações, entretanto, elas precisam ser guiadas ou direcionadas. A estrutura responsável por esse direcionamento de uma micro-onda, ela é a antena. Ela funciona como uma antena comum, mas ela tem uma construção diferente. Ela possui um guia de onda, que é uma estrutura em forma de tubo metálico oco, é circular e retangular. Ela mantém a micro-onda confinada a uma determinada região do espaço. Lentes e refletores. Uma antena receptora, semelhante à antena transmissora, ela é usada para receber essas micro-ondas que são enviadas para instrumento adequado ao seu processamento. E como são classificadas? A radiação das micro-ondas é classificada como radiação não ionizante, pois seus efeitos são estritamente térmicos e, portanto, não vão alterar a estrutura molecular do material que vai estar sendo radiado. Já as radiações ionizantes, como a ultravioleta, os raios-X e os raios gama, podem irradiar o tecido vivo, provocando, por exemplo, nas células, mutações que a tornam cancerosas. As micro-ondas são geradas e usadas em um grande número de aplicações. E como resultado, a maioria das pessoas acaba se expondo a um baixo nível de radiação. Assim como para outras novas tecnologias e materiais, é difícil determinar os efeitos biológicos a longo prazo desses baixos níveis de radiação, dessas micro-ondas nas pessoas. Pesquisas recentes levantaram a suposição, ainda não confirmada, de que a radiação em telefonia celular pode alterar o metabolismo das células humanas, desencadeando o câncer e provocando também dores de cabeça, devido ao aquecimento desses tecidos. Várias são as aplicações das micro-ondas. Um forno de micro-ondas, por exemplo, usa um gerador de micro-ondas do tipo magnétron para produzir as micro-ondas em uma frequência de aproximadamente 2,45 GHz para cozinhar os alimentos. As micro-ondas elas vão cozinhar os alimentos, fazendo com que as moléculas de água e outras substâncias que estão presentes nos alimentos vibrem. E esta vibração vai criar um calor que vai aquecer esse alimento. São usados também nas transmissões de comunicações, porque as micro-ondas elas facilmente atravessam a atmosfera terrestre, com menos interferência do que ondas mais longas. Além disso, as micro-ondas também permitem uma maior largura de banda do que o restante do espectro eletromagnético. O radar ele também usa radiações em micro-ondas para detectar a distância, velocidade e outras características de objetos distantes. Redes locais sem fio, tais como Bluetooth, Wi-Fi e outras, usam micro-ondas na faixa de 2,4 a 5,8 GHz. Alguns serviços de acesso à internet por rádio também usam faixas de 2,4 a 5,8 GHz. É usado também na TV a cabo e internet de banda larga. Um maser, que é um dispositivo semelhante ao laser, ele também utiliza faixas de micro-ondas em lugar da luz visível. E qual é a vantagem e a desvantagem da micro-onda? A vantagem sobre as ondas de rádio é que, devido às altas frequências que apresentam, elas podem carregar mais informações, já que a quantidade de informações transmitidas é proporcional à frequência. Mas a grande desvantagem das micro-ondas é que o sinal não sofre reflexão na atmosfera e, por esse motivo, elas não podem ser captadas além da linha do horizonte.
A transmissão da micro-ondas a grande distância, elas vão requerer uma construção de uma rede de antenas receptoras posicionadas em locais altos e separados por no máximo 40 quilômetros, ou o uso de satélites de comunicação que vão funcionar como estações receptoras. A descoberta do forno micro-ondas foi uma descoberta quase acidental de um pesquisador, engenheiro, Percy Spence. Ele desenvolvia pesquisa com magnetron por volta dos anos de 1946 nos Estados Unidos. E é uma tecnologia disponível hoje em muitas casas. E foi quase acidental essa descoberta. Então foi a partir daí que ele percebeu que a barrinha de chocolate que ficava na calça dele, que ele colocou sobre a mesa, foi derretida por essas ondas. O primeiro forno de micro-ondas a chegar no mercado norte-americano em 1947 media quase 1,70 de metros de altura, pesava cerca de 380 quilos e custava em torno de $5.000. O magnetro, peça-chave desse aparelho, era resfriado com água que circulava por tubos de chumbo. Como funciona um forno de micro-ondas? Para entendermos como um forno de micro-ondas pode cozinhar ou descongelar um alimento, devemos lembrar que a molécula de água é polarizada, ou seja, possui uma região eletrizada negativamente e outra eletrizada positivamente. A água ela apresenta esse comportamento devido à disposição dos átomos que constituem sua molécula. O átomo de oxigênio, devido à sua maior eletronegatividade, tendo que atrair os elétrons dos átomos de hidrogênio. O modelo mostrado a seguir vai representar a polarização da molécula de água e sua representação simplificada. Já no gelo, as moléculas de água estão arranjadas em um padrão bastante organizado, com orientação e posições fixas. Mas na água líquida, elas são orientadas em um padrão aleatório, regido apenas pela tendência da molécula de água de formar pontes de hidrogênio. O diagrama a seguir vai mostrar a disposição aleatória dessas moléculas de água líquida. Se a água for colocada na presença de um campo elétrico intenso, suas moléculas tendem a girar e se alinhar com o campo. Isso ocorre porque na situação em que o arranjo molecular é aleatório, as moléculas de água possuem uma certa energia potencial eletrotástica. E a tendência natural, quando na presença do campo elétrico, é buscar uma situação de energia potencial mínima. Quando gira devido à presença do campo elétrico, a molécula de água atrita com outras e converte de sua energia potencial eletrotástica em energia térmica, ou seja, na presença de um campo elétrico, as moléculas de água passam a apresentar um grau de agitação maior. Em outras palavras, a temperatura da água vai aumentar. Em um forno de micro-ondas, a radiação produzida pelo magnétron é direcionada para uma guia de ondas que as remete para a câmara de cozimento. A câmara de cozimento possui paredes metálicas que refletem as micro-ondas continuamente, de maneira que estas permanecem no interior da câmara até serem absorvidas pelo alimento em preparação. A porta de vidro do forno é permeada por uma grande metálica que age também como um refletor de micro-ondas. A reflexão é tão boa que, se não houver nada para absorver essas micro-ondas, elas podem retornar para o magnétron e causar um superaquecimento. Na câmara de cozimento de um forno micro-ondas, a flutuação do campo elétrico é adequada para o aquecimento da água. Esse tipo de forno utiliza micro-ondas com frequência de 2,45 Hz. Essa foi a frequência escolhida porque ela não é usada em comunicações e também porque dá às moléculas de água o tempo necessário para completar uma rotação antes de inverter novamente a sua orientação. Isso explica porque apenas os alimentos contendo água, açúcares ou gorduras ou outras moléculas polares se aquecem no interior do forno. As moléculas polares absorvem a energia das micro-ondas e a convertem em energia térmica. Porcelana, vidro comum e plásticos não têm moléculas de água na sua estrutura e, por isso, mesmo com o forno em funcionamento, não se aquecem pelo processo descrito.
Já os recipientes metálicos não devem ser usados porque podem refletir as micro-ondas.